Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Tudo certo. A gente sempre diz aqui tudo certo dentro do contexto, né, daquilo que é possível. Mas, Patrícia, Verdade. e em relação a isso, nós tivemos aí o IPEA divulgando dados a respeito da inflação por faixa de renda na semana passada. E em setembro houve aceleração de preços em todas as faixas, né, Patrícia? Mas nos primeiros 9 meses do ano, a inflação para as famílias de menor renda acumula uma alta de 2,5%. Ao mesmo tempo, a taxa para a classe de renda mais alta é de 0,2%. Ou seja, quase para os pobres a inflação é 12 vezes, um pouco mais de 12 vezes a mais do que para os ricos. Como é que você vê esses dados, Patrícia? Olha, esses dados, eles são bem preocupantes, principalmente nesse contexto que a gente se encontra hoje de pandemia e de redução de renda. Então, o que o IPEA, na verdade, fez foi rearranjar os dados do IPCA por faixa de renda. Então, a gente tem que até a primeira faixa de renda, que é a família de renda mais baixa, são famílias com renda de até R$ 900. Então, para essas famílias, a inflação ela aumentou só em setembro 1%. Isso é de uma perversidade nesse momento, sendo que são essas famílias que vêm sofrendo mais com a pandemia. E aí a gente vai olhar por dentro para tentar entender o que é que efetivamente vem puxando, e aí a gente descobre que os alimentos, então, eles acabam penalizando efetivamente mais as famílias de baixa renda. Então, a inflação de alimentos, ela é uma das grandes pelo aumento do custo de vida dessas famílias, arroz, feijão, óleo de soja, e também um outro vilão que já há algum tempo vem aparecendo, que é o gás de botijão. Então, se a gente pega os alimentos básicos e o gás de botijão, a gente tem, então, aí a explicação de por que a inflação pesa mais para essas famílias. E provavelmente, né, não existem dados muito precisos a respeito disso, mas há indícios, Patrícia, de que o consumo, inclusive, de alimentos por essa parte da população deve ter aumentado durante a pandemia, né? A gente sabe que durante um bom período, inclusive, muita gente teve dificuldade de acessar, por exemplo, a merenda escolar. Isso acaba fazendo diferença também ali no próprio consumo dos alimentos, que é a maior parte do orçamento gasto pelas famílias de baixa renda, Patrícia. Como elas ficam em casa, né, pela pandemia, as pessoas foram para o isolamento e ficaram nas suas casas. E com isso, elas passaram a comer mais dentro de casa. E aí o custo dessa alimentação é delas. Então, você não tem crianças indo para a escola, tendo oportunidade de merenda, e aí o custo recai de uma forma difícil, porque são esses alimentos básicos que estão subindo. É importante falar, eu acho, Glauco, que efetivamente essa perversidade que a gente observa, né? Porque são essas famílias que perderam renda, elas tiveram um auxílio emergencial que foi muito importante, mas nesse momento o auxílio emergencial ele diminui. E com isso você vai perdendo o poder de compra do seu dinheiro. Então, seu dinheiro cada vez compra menos e ele é menor porque o Brasil ainda não vai nem tão cedo conseguir retomar o aquecimento da economia. Mas, efetivamente, a gente pode também olhar um outro indicador, Glauco, que é o IPCA 15, que é uma prévia da inflação de outubro. Né? E ele indica efetivamente um aumento também, então, do arroz. Isso significa que as medidas do governo de redução do imposto da importação, eles não tiveram nenhum efeito, o arroz segue com elevação de preço, assim como o óleo de soja, o feijão e as carnes, tanto de primeira, de segunda, suína e frango.
Então, a gente segue no mesmo cenário. Nada foi feito diferente. A novidade é que logo no início, no mês de outubro, o governo anunciou a elevação do preço do gás de botijão, que acaba sendo um item essencial para essas famílias de baixa renda. Então, mantendo a política de paridade do preço da Petrobras com os preços internacionais, o governo ainda por cima eleva o preço do gás de botijão. E com isso, em 5%. E com isso, desde o início de janeiro a setembro, o gás de botijão ele acumula uma alta de mais de 5%. Lembrando que a inflação a média não chega a 2%. Então, e agora, em outubro, a gente vê um aumento de mais 5%. E aí a gente pergunta, onde estão as políticas que vão proteger essas famílias? Essa é uma questão importantíssima, né, Patrícia? Porque a gente, inclusive, já pensa em 2021. A gente já chega no fim do ano e temos aí a redução do auxílio emergencial, a perspectiva do fim, inclusive, deste auxílio em dezembro, segundo a vontade, segundo o que aponta o governo. Não vamos ter aumento real do salário mínimo, temos aí elevadas taxas de desemprego no país, então as perspectivas para as famílias de baixa renda é muito ruim, inclusive para o ano que vem, se não for feito nada em relação a isso. Efetivamente, a perspectiva é, sim, muito ruim. Quer dizer, e o interessante desse índice do IPEA é que ele mostra que a inflação das famílias de baixa renda é muito menor, porque você tem uma redução de preços de alguns serviços, como passagem aérea, hospedagem, redução do preço de alguns convênios médicos, redução do preço de alguns cursos, cursos de língua, ou mesmo algumas escolas. E aí a gente olha para esse dado e vê que, por outro lado, o alimento básico, como arroz, feijão e carne, que vem pressionando a inflação desde o início da pandemia, e você fala, a situação é de uma injustiça muito grande. Então, é necessária uma correção. E é uma correção que tem que ser feita pelo Estado. O Estado precisa olhar para essa questão e perceber o preço alto que essas famílias vêm pagando. Então, quando você olha a taxa de desemprego, saiu agora os resultados também da PNAD Covid, você vai ver quem é que está pagando essa conta. São as pessoas mais pobres, são os negros, são as mulheres, são os mais jovens ou os mais velhos. E aí, quando chega na questão da família, segue ainda pagando mais caro por essa situação toda as famílias de baixa renda. Então, é necessário, efetivamente, repensar políticas agrícolas que não penalizem tanto essas famílias. Tá certo, Patrícia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Conversamos aqui com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa.